Olá, eu me chamo Sueli Fernandes, para quem não me conhece. Estou no artesanato há 42 anos, dando cursos e agora trazendo para você uma técnica de pintura a óleo. Então nós vamos fazer uma paisagem de pôr do sol com um barco. É uma paisagem bem tranquila de fazer e você vai fazer em casa também junto comigo. E depois mande foto pra gente estar olhando, tá bom? Um beijo! Bora lá! Então o desenho que a gente vai estar fazendo seria esse daqui, tá? Então aqui eu tenho uma tela, né? Você pode escolher o tamanho da tela que você quiser. Aí nós vamos desenhar aqui, ó. Nós vamos desenhar aqui. Então eu tô desenhando aqui, tá? Eu não costumo desenhar muito claro, né? Eu vou olhando ali e vou riscando, na verdade, só o tamanho, né? Que eu vou fazer as árvores, o tamanho dessa montanha que tem aqui atrás, né? Então é bem solto esse desenho, tá? Não é nada muito marcado. Então você vem e divide, né? E depois você vai fazer ele depois no pincel, tá? Então aqui você vai marcar mais ou menos, só para você não ficar perdida, né? O tamanho que você vai fazer do barquinho, né? O tamanho da montanha, da árvorezinha, certo? Aí você vai vir aqui do hominho que tem aqui, da sombra do hominho que tem aqui. Tinha um cabelinho aqui, gente. Ainda bem que não é coisa de culinária, né? Ó, aí você vem aqui e desenha, tá? Pronto. Desenhamos. Ah, tem o sol. O sol a gente vai estar desenhando aqui. Sumiu o lápis. Tá vendo? O gostoso disso é que eu costumo fazer meus vídeos como se fosse ao vivo, né? Eu dava aula na televisão, então tinha que ter essas coisas, né? Porque a gente acontece de estar, às vezes, dando uma erradinha, às vezes o pincel some, né? Às vezes o lápis some, né? Então eu gosto de fazer ao vivo porque fica mais íntimo, né? Não é uma coisa programada, fica como se fosse você fazendo em casa, tá? Então aqui, olha, eu vou pegar a tinta a óleo, inclusive eu tenho palheta, né? Mas você em casa pode usar aqui, olha, você compra presunto, queijo, vem nessas bandejinhas, né? Você pode estar usando. Ou se não, aquelas palheta profissional, né? Que você vai estar também usando. Eu tô aqui fazendo para vocês bem natural, assim, com poucas coisas, porque assim você pode começar a fazer em casa, né? Às vezes você pega vários tipos de materiais e aí você não está com condição de comprar nesse momento, né? Então eu gosto de ensinar para você poder se virar em casa. Agora, tendo a palheta, né? Você pode colocar tinta, é uma coisa mais profissional, né? Mas aqui eu faço para você que está em casa e depois para você profissional também, se você quiser, né? Você pode comprar uma palheta, tá? Tem a de madeira e tem a de plástico. Então aqui, olha, com o pincel número 12, eu estou com o amarelo ouro, passando com o pincel, indo com o pincel bem retinho, na posição bem reta. Você pode estar usando um pincel mais largo também, o 22, né? Aí com a palheta, com a tinta, você vai vir aqui e vai passar amarelo nessa posição, tá? Ó, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E vai passando na tela toda, tá? Olha, então aqui é onde tá o sol, né? Você vai estar passando o amarelo. Aí vocês vão falar assim pra mim: ah, que tamanho da tela? Gente, o tamanho da tela que vocês queiram fazer, tá?
Esse desenho você pode fazer desde a tela 20 por 30, você pode fazer na 50 por 70, 60 por 70, até nas maiores. Aí vai depender do tamanho da tela que você queira fazer. Aí aqui você vai falar pra mim, ah, você tá passando em cima da árvore. Não tem problema. A árvore, ela só é galhos, né? E aí a gente passa, porque depois a gente vem com o galho, né? E aí a gente vai fazer em cima do céu. Aí vocês vão falar assim, mas eu começo uma pintura por onde? Você começa uma pintura sempre porque está o que está embaixo, né? Então embaixo de tudo aqui nós temos o céu. Depois vem a árvore por cima, né? E depois a montanha. Então você vem aqui, continua passando o amarelo. Você vê que eu não tomo muito cuidado aqui com o risco, por isso que eu falo para vocês que é só para marcar, não precisa se preocupar tanto com os traços. Então você pinta solto, ó, você vem e pinta solto. Nessa posição, aqui, ó, nessa posição. Então aqui eu tô com o pôr do sol, tá? Ó, depois eu venho com o pincel e dou uma passadinha, né? Com o pincel para alisar a tinta. Ó, ele tá sem tinta agora. Depois eu vou vir aqui e vou passar o branco, né? No sol. Se você tiver dificuldade em desenhar aqui um redondinho, pega um copo, pega uma xícara, né? E aí você faz redondinho. Embora aqui ele não é muito arredondado, tá? Ele tá nascendo, né? Então, ele tá escondido aqui ainda, tá? Ó. Se pegar um pouquinho do amarelo na hora que você estiver passando, não tem problema porque fica bonito, tá? Olha, aqui tem... Eu vou tirar... Tem uma pontinha de tinta aqui, com a unha eu tô tirando, tá? Aí você vem e passa. Ó, você pode até fazer assim, ó, pro sol ficar meio amarelado, tá? Ó. Aí eu passei direitinho, você vê que eu não tô lavando o pincel. Aí depois, com o vermelho, eu vou vir nas laterais, tá? Eu vou vir nessa lateral primeiro e depois eu vou passar pra outra. Eu tô puxando um pouquinho aqui pra vocês poderem ver essa lateral, tá? Aí eu venho com o vermelho. Ó, deixa eu só puxar aqui pra vocês poderem ver, tá? Venho com o vermelho no canto. Eu tô com o vermelho aqui no canto. Eu ponho o vermelho escuro aqui. Ó, tô com o vermelho escuro aqui. Com o pincel largo ainda. Ai, mas eu tô com medo, eu não tenho muita prática. Então, vai com o pincel mais estreito, tá? Pra você que tá começando agora, usa um pincel menor, né? E vai puxando igual eu tô fazendo aqui. Demora um pouquinho mais? Demora, mas não tem problema, né? Aí depois, quando você pegar um pouquinho mais de prática, aí você pega um pincel mais largo, tá? Ó, aí eu venho com ele aqui. Aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Tô passando bem escuro aqui. Bem escuro. Aí depois aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar. Ó. Venho com o vermelho e puxo. Ó. Venho com o vermelho e puxo. Aí ele vai se misturando, ó. É pra dar essa nuance aqui, ó, essa mistura, tá? Ó. E puxo sem medo. Reto, né? O pincel bem reto. Ó, pincel de pé. Deixa eu só preencher aqui, ó, de pé e puxa. De pé e puxa. Bem retinho, ó. Vem aqui e puxa, puxa, puxa. E vai pra trás. Vem aqui, puxa, puxa, puxa. Ó. Aí depois você vem aqui e vai fazendo isso aqui.
Depois você pega um pincel mais estreito e puxa o amarelo ao contrário. Agora você puxa o amarelo para lá. Puxei o vermelho para dentro, agora eu vou puxar o amarelo para fora. Depois você dá uma olhadinha, você precisa passar, às vezes você está passando o vermelho, às vezes fica com um pedacinho de tela aparecendo aqui do branco da tela, você vem e refaz, né? Passa um pouquinho mais. E você vai estar fazendo isso, a mesma coisa do outro lado, tá? Nós vamos fazer do outro lado. E aqui eu vou pegar um pouquinho de tinta preta e eu vou dar uma passadinha, lavo o pincel, tá? É só um pouquinho. Você vê que eu pus só na beiradinha aqui, ó. Deixa eu puxar a tela aqui pra vocês poderem ver, ó. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, como se eu estivesse dançando com o pincel, ó. Meu pincel dança e anda, ó. Ó, eu dou uma balançadinha como se eu estivesse dançando com o pincel, ó. Pra o vermelho ficar com um tom mais forte nas laterais, tá? Isso dá um efeito muito bonito na tela. Aí você vem e puxa, 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 puxa. A gente brinca, né? Que esse puxa, 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 porque essas coisas decoram, né? Então, quando você estiver pintando na sua casa, aí você fala puxa, 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 né? Ó, são brincadeiras que faz você decorar, né? O que você tem que fazer. Ó. E a vida também é tão séria, por que a gente não pode brincar um pouquinho na hora que a gente está trabalhando? Eu vou fazer a mesma coisa agora, tá? Do outro lado eu puxei a tela, essa tela ela é grande, né? Então eu puxei ela aqui para vocês poderem ver que eu vou fazer a mesma coisa desse lado, tá? Então eu vou vir aqui, vou vir com o vermelho, do mesmo jeito que eu vim do outro lado, passando o vermelho, né? Essa tinta é tinta óleo. Aqui pode ser o vermelho fogo, ou vermelho vivo, ou vermelho escarlate. Por que eu gosto de dar várias cores para você? Às vezes você não tem esse vermelho, né? Então você pode estar usando um outro tom de vermelho. Qualquer desses 3 vermelhos dá para fazer o pôr do sol, tá? Aí você vem, passa aqui e puxa, ó. Passa, passa, passa e puxa. Passa, passa, passa e puxa. E depois faz esse movimento com a mão. Ó, vai, 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 ó, e vai, tá? Ó, e vai. Olha. Aí você vem aqui, dá uma limpadinha no pincel e faz aquela puxadinha, né? Que a gente faz retinho com o pincel e vai puxando. Olha, vai e puxa, puxa, puxa. Aqui eu vou fazer com o vermelho, eu vou puxar também, né? E depois eu vou colocar o preto, tá? Ó. Gente, eu faço a gravação das aulas na loja, né? Embora com a porta fechada, mas às vezes vai vazar um pouquinho do som, né, de fora, porque aqui é uma avenida, né? Então não sei se deu para escutar, passou um bombeiro, uma ambulância, não sei o que seria, mas se escutar um pouquinho de barulho é porque eu estou numa avenida, tá? Olha, aí você vem e dá uma puxadinha com o amarelo, tá? Feito isso, você vai fazer a parte de baixo do mesmo jeito. Nós vamos, só que a única, assim, do mesmo jeito com amarelo e com vermelho. A única coisa que tem um pouquinho de diferença é que a gente passa um pouco do branco. Gente, essa tinta você lava no solvente, tá? Então aqui eu lavei o meu pincel no solvente. Então aqui você vai vir com o branco e vai estar passando nesse meio aqui embaixo do sol, tá? Que é o reflexo do sol. Então você vai vir aqui com o branco e vai estar passando esse branco aqui na parte de baixo. Ó, venho com branco e passo. Só nesse espaço, ó. Venho com branco e passo aqui, ó. Ó. Então venho, passo, passo, passo com o pincel, né? Passo aqui, ó.
Olha, é, tinta a óleo tem uma técnica que a gente faz com pingos e espalha a tinta. Eu vou ensinar depois para vocês essa técnica, tá? Então acompanhe o canal porque tem várias técnicas, né? Como eu falei, eu tô no artesanato há 42 anos, né? E dando aula, né? Eu comecei mais cedo, mas dando aula eu tenho 42 anos de curso, dando aula. Então, eu, com esse passar do tempo, eu fiz várias técnicas, né? Então, no canal que a gente está, né, eu tenho aulas de várias coisas, não uma técnica só, tá? Tem várias técnicas. Então, acompanhe lá, né? Porque às vezes você não gosta de pintura em tecido, você pode fazer um crochê, não gosta de uma pintura em tela, pode fazer um anhanduti, né? Então, toda semana a gente está colocando cursos diferentes, acompanhe, né? Para você poder não perder nenhuma técnica. Então acompanha, curte, por favor. E se você quiser, né, compartilhe. É um canal novo, mas com bastante novidade, bastante técnica. Eu acho que ajuda bastante também a você escolher qual é a técnica que você gosta mais, né? Bom, agora aqui com o amarelo, né? Eu estou fazendo a parte de baixo que é o riozinho, tá? Ó, do mesmo jeito, só que eu tô com o pincel um pouquinho mais estreito aqui, tá? Porque aqui o espaço é menor. Aí você vai falar assim pra mim, mas como que eu sei qual o pincel que eu uso? Quando você tem um espaço pequeno, você usa um pincel mais estreito. Quando você tem um espaço maior, você usa o pincel mais largo, né? Ah, mas não pode usar o mais estreito? Pode. Ele demora um pouquinho mais, né? Mas também você pode estar usando. Aí quando você tiver mais prática, aí você vem com um pincel mais largo e faz. No começo, pega um pincel mais estreito, né? Mesmo que demore um pouco mais, não tem problema. Curte o que você está fazendo. Isso daqui é uma coisa muito boa como terapia, como para você poder vender, para você presentear, né? Então, assim, faça, né? E valorize também o seu trabalho. Olha, aí aqui você vem com o amarelo, né? E depois eu vou colocar o vermelho, tá? Ó, do mesmo jeito. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Eu venho e faço com o vermelho, tá? Esse vermelho ele tá com um pouquinho de preto, né? Porque eu fiz a parte de cima. Mas eu nem lavo, ó. Porque quanto mais sombra você tiver, mais bonito fica seu trabalho, tá? Então não se preocupe se aqui tem um pouquinho de tinta preta, tá? Ó. Eu lavei o pincel um pouquinho. Na verdade, eu não enxuguei ele no solvente. Pode ser solvente, terebentina, Ecosolve, thinner, tá? E eu pus o pincel, a tinta tá um pouquinho grossa, eu molhei o pincel e coloquei aqui. Aí vocês vão falar assim pra mim, não, mas esse é o solvente da tinta óleo, ele serve para lavar o pincel, né? Mas se você tá com a tinta um pouquinho dura, você pode molhar o pincel e não enxugar. Existe o óleo de linhaça, né? Que você mistura para poder amolecer a tinta. Então, para amolecer a tinta bastante mesmo, deixar ela bem molinha, é o óleo de linhaça. Existe o secante de cobalto, que faz você secar a tinta um pouco mais rápida, tá? A tinta óleo, ela demora um pouquinho para secar, né? Então, se você tiver pressa, eu tenho uma encomenda, preciso entregar, né? Aí, se você tiver pressa, você coloca o óleo de linhaça junto com o secante de cobalto. Aí você pinga na tinta, né? Faz algumas gotas na tinta. E aí você pode estar pintando. Aqui eu tô fazendo com o vermelho, né? Eu tô passando com o vermelho. E aí depois eu vou lavar o pincel. Vou lavar o pincel, vou enxugar, tá? Agora eu tô lavando de verdade. Vou enxugar.
E depois eu venho com o amarelo e dou uma puxadinha aqui, ó. Ó, vou com o amarelo ao contrário. Lembra que a gente fez no céu? Ó. Aí você vem e puxa aqui. Ó. Só a sombra para você ter um amarelo mais escuro e mais claro. Esse barulhinho que vocês escutaram é do pincel, tá? Mas é gostoso esse barulho. É um barulho que você tá vendo o seu trabalho nascendo na sua frente. Aí a mesma coisa você vai fazer com o vermelho do lado de cá, tá? Aí você vem aqui e faz a mesma coisa com o vermelho desse lado de cá. Põe escuro, né? Ó, se aqui não tem problema, você pode puxar em cima do tronco. Depois a gente faz o tronco, tá? Ó, aí você vem aqui e puxa. Vai, vai, puxa, 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 puxa. Aí com o pincel limpo, né? Aí você vem ao contrário. Esse barulhinho que vocês estão escutando aqui é eu lavando o pincel, tá? No solvente e enxugando no paninho. Aí você vem aqui e faz a mesma coisa, ó. Puxa pra lá, ó. Ó. Tá? Feito isso, eu vou vir aqui. Bom, já fiz o amarelo, já fiz o vermelho. Agora eu tô com o preto, né? Eu posso estar usando o pincel mais largo também, né? Ou posso usar um pincel mais estreito. Aí você vem aqui com o preto, tá? E vai estar passando essa parte todinha. Gente, eu vou estar pintando essa tela aqui. Depois eu vou ensinar vocês a comprar, a comprar não, né? A colocar a moldura. Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu queria tanto colocar uma moldura na minha tela, né? Mas eu não sei. Gente, é tão fácil. Essa moldura você compra ela pronta, não precisa mandar colocar. Você compra ela pronta. Depois tem uma fita que se chama fita d'água, né? Aí você coloca essa fita atrás da moldura. É muito fácil. Então, nesta aula aqui, eu estou ensinando vocês a pintura. Depois eu vou fazer uma outra, só para vocês verem como que coloca a moldura. Mas vai ser bem rapidinho, viu? Porque é uma técnica muito rápida de estar colocando, tá? Então, você vem aqui, coloca a tinta preta, né? Toda aqui. Você vem com a tinta preta. Eu não tô chegando até o final, porque lá depois eu vou fazer como se fosse um batidinho, tá? Aí você vem aqui e faz como se eu estivesse tremendo, olha, como você estivesse tremendo, porque aqui é uma folhagem, né? É uma montanha com árvorezinha. Então você vem aqui, ó, e bate. Existe o pincel leque também que você pode estar fazendo, né? Eu gosto de fazer assim também para vocês poderem ver, porque às vezes vocês não têm o pincel leque, tem esse pincel, então não vai deixar de fazer, tá? Aí aqui você vem. Aí vocês vão falar assim para mim, posso fazer esse som maior? Pode. Pega e aumenta ele e faz ele maior, tá? Eu não fiz ele muito arredondado porque ele tá nascendo, né? Mas você pode também fazer ele um pouco mais arredondado. Então aqui você vem, passo preto, né? Se pegar um pouquinho de amarelo, não tem problema. Aí você vai vir aqui, vai passando preto, tá? Fazendo ele batendo, batendo como se fosse umas arvorezinhas, né? É umas arvorezinhas, né? Não é como se fosse, né? É uma arvorezinha. Aí você vai vir aqui e vai estar fazendo essa parte todinha. Bom, aí aqui você pode também, se quiser, puxar assim um pouquinho mais, né? Assim, ó, tá vendo? Batendo, ó. Ó, porque é umas arvorezinhas, né? Aí você pode até fazer uns esquinhos assim, tá? Ó. E aí nós vamos fazer a parte depois de baixo igual. Aqui tem o tronco, né? Você vem aqui, ó. E você vai fazer
aqui os tronquinhos, né, da árvore. Essa árvore, ela não tem folha, ela é uma árvore, na verdade, sem folha. Aí você fala assim pra mim, ah, mas eu não posso pôr umas folhas? Pode, bate com preto, tá? Aqui, como é uma imagem de pôr do sol, então essa imagem você vê ela escura, né? Você vê preto, você não faz colorido, você vê escuro. Olha, aqui embaixo um pouco mais largo, né? E depois você vem e faz os troncos. Eu tô colocando um pouquinho de solvente ou óleo de linhaça, né? Nos troncos para ficar um pouquinho mais fino, tá? Ó. Aí eu posso puxar os galhos, né? Olha, eu posso puxar os galhos, tá? Aqui, tudo em preto. Ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui, tá? Eu tô mexendo com a tela para vocês poderem ver na hora que eu tô fazendo o galho aqui em cima, tá? Ó. Aí eu tô mexendo um pouquinho a tela, porque é uma tela grande. Eu quis pintar uma tela maior. Ó. Aí aqui é a mesma coisa, você pode puxar alguns galinhos pequenininhos, certo? Na parte de baixo, você vai fazer a mesma coisa. Bom, gente, ó, aí aqui vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Eu torno a falar que se caso vocês escutarem algum barulho a mais, é porque, que nem eu falei pra vocês, eu estou num ambiente onde eu dou aula, né? Então é uma avenida, né? Então às vezes vaza um pouquinho, né, do áudio de barulho, né? Mas relevem, né? O importante é você estar aprendendo a fazer o trabalho, tá? Então aqui eu venho com o preto ainda fazendo o matinho, né? Aqui nessa parte de baixo. Depois eu vou fazer o bonequinho não, né? O hominho, tá? Com o preto. Olha, eu tô com um pincel mais largo aqui, mas daqui um pouco eu já vou trocar o pincel, ó. Eu já vou colocar o pincel mais estreito, ó. Aí eu venho aqui e coloco o pincel mais estreito. Pra poder fazer a lateral direitinho, né? Ó, você pode afinar aqui um pouco a ponta do barco. Aí você vai passar aqui. Aqui fica um espaço que eu tenho que passar depois o amarelinho, tá? Aí com o pincel estreitinho, porque não chegou aqui, ó, tá vendo? Aí com o pincel estreitinho eu vou fazer essa parte do amarelinho, tá? Aí você vem aqui, coloca o preto no barquinho, puxa aqui a varinha de pescar. E aqui com o preto ainda, eu posso fazer uma sombra. Oi, tá muita tinta. Mas eu lavo o pincel e ponho de novo, tá? Olha como é bom acontecer isso comigo, pra vocês poderem saber como que arruma. Ó, vem aqui, tá? Limpa o pincel. Limpa o pincel de novo. Vem com o vermelho e dá uma sombreadinha. Aí vocês vão falar assim, ah, mas aqui agora ficou bem preto, né? Mas tem a sombra, tá? Aí você vem aqui, olha, e faz a sombra do barquinho, olha. Depois você põe um pouco de vermelho aqui, tá? Lava o pincel e passa o vermelho. Lava bem o pincel e passa o vermelho, ó. Aí você só faz a sombra, né, do barquinho, tá? Depois aqui eu vou passar o amarelo, né? E aqui eu vou continuar com o preto. Passo o preto aqui, que aqui é uma parte que tem do matinho, né? Passo o preto aqui. Toda essa parte. Toda essa parte. Passo preto, vou continuando passando preto, preto, preto. Olha, gente, aí aqui você faz depois que passar todo preto, você pode fazer alguns matinhos aqui, né? Com o pincel mesmo, puxando ele bem soltinho, com a mão bem soltinha. Aí você vai fazendo uns matinhos aqui, ó, tá? Pra poder terminar, né?
Aí aqui depois só você vir com o pincel e assinar o seu nome aqui, tá? Ó, com pincel fino, né? Aí você assina o seu nome aqui. Sueli, não, o meu, né? Aí você põe o seu nome, tá? Ó. Aí você assina aqui sua tela. Depois eu vou estar ensinando vocês a colocarem, né, a moldura, que ela valoriza muito o seu trabalho. Eu vou ensinar vocês a colocar a moldura depois na outra aula, tá? Ó, aí você vai colocar. Eu vou virar para vocês poderem ver, tá? Vou virar aqui a tela para vocês poderem ver. Só um minutinho que eu tô virando aqui para vocês poderem estar olhando. Ó, eu bati um pouquinho aqui no pedestal, deu uma balançada na câmera. Olha. Deixa eu posicionar para vocês poderem ver. Pronto, tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Curta, acompanhe cada novidade, uma semana diferente para vocês. Quer dizer, uma novidade diferente para você. Um beijo no coração de todas e obrigada por tudo.